Vamos começar essa bodega aqui dessa aula. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer uma resoluções de questões sobre noções gerais de administração e situações gerenciais para o concurso do IBGE 2026, 2027 e futuramente 2037. Daqui a 10 anos eles vão fazer esse mesmo censo agropecuário. Aqui vai abranger, né, 25 questões, então, se você já assistiu os outros vídeos, onde eu explico sobre todos os tópicos dessa disciplina, você vai estar por dentro, a gente vai revisar tudo que já foi ensinado. Então, prepara aí a paciência, lembrando que esse material aqui só vai ficar disponível para o pessoal do grupo de estudos no WhatsApp. Esse material vai ficar disponível só lá no grupo fechado, porque é muita coisa, eu não posso deixar dar de graça tanta coisa assim. Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão, mas sabendo que vai pegar tudo. Tem até questões novas aqui de assuntos que não estão nos vídeos, que eu coloquei aqui nesse PDF. Então, vou pegar nossa canetinha azul aqui, vou botar a vermelhinha. Vamos para a primeira questão aqui. Administração geral, né? Funções administrativas. Se você já estudou sobre as funções administrativas, eu recomendo que você revise esse assunto aí, que fala sobre as funções. O que seriam as funções, né? São os, o tal do pode ser, vou escrever aqui, um mnemônico, né? Pode ser. O que significa pode ser? Planejamento, organização, direção barra, né? Liderança e controle. Essa aqui é da banca Cetro, né, feito no IMET. Vamos lá. Quanto à função administrativa liderar, que seria a mesma coisa, né, de direção, pode-se dizer que é processo de arrumar e alocar o trabalho e os recursos entre os membros de uma organização, de modo que cada um atinja seus objetivos e assim a organização também atinja o seu. O processo de ensinar cada um dos membros da organização para que saibam o que fazer e estejam motivados. O processo de definir metas da organização para maior economia de meios. É o processo de definir o custo da organização, é o processo de definir objetivos. Vamos avaliar aqui. Processo de arrumar e alocar. Quando a gente fala em arrumar e alocar, né, o trabalho e os recursos entre os membros da organização, a gente fala em arrumar, alocar, você está falando em uma organização aqui, ó. Organização, porque você está organizando os cargos, organizando a hierarquia, sabendo onde cada um vai ficar, organizando os recursos, para onde vai os equipamentos, para onde vai os insumos. Então, isso pertence à função administrativa de organização. Letra B. O processo de ensinar cada um dos membros da organização para que saibam fazer e estejam motivados. Quando a gente fala, né, em ensinar, trabalhar com pessoas, você vai trabalhar diretamente com pessoas da equipe, entendeu? E vai motivá-los, isso aqui é uma característica da liderança. O líder faz exatamente isso, ele tem que ter alta capacidade de lidar com pessoas. Letra C, o processo de definir metas. Falou em definir, essa palavra aqui, ó, chave, definir, definir, definir. Todas elas estão no viés, na função de planejamento. Planejamento, definir metas, definir o custo, definir objetivos. Então, nossa alternativa é a letra B. Vamos para a segunda questão. Sesgran Rio, que caiu no IBGE 2016, para o concurso público do IBGE 2016.
As decisões relativas à divisão do trabalho em departamentos, as decisões relativas à divisão do trabalho em departamentos, a especificação de responsabilidades por tarefas e ao estabelecimento de mecanismo de comunicação e coordenação. Refere-se à função administrativa de. Falou em fazer divisão do trabalho em departamento, divide as tarefas, é o quê? Controle, direção, organização, planejamento ou avaliação. Se você revisar o assunto lá, isso aqui, toda essa questão é a mesma coisa dessa aqui, ó, da letra A. Então, nossa alternativa é a letra C, organização. Terceira, da Universidade Federal do Mato Grosso. Prova, né? DETRAN. A coluna da esquerda apresenta funções administrativas e da direita características de cada função. Enumere a coluna direita de acordo com a esquerda. Vamos lá. Porque ficou assim abaixo, né, gente? Mas dá para entender. Estabelece padrões, monitora e avalia. Estabelece padrões, monitora, avalia o desempenho ao todo, né, como um todo no final do processo. Influencia a motivação. Então, falou influenciar a motivação, você já sabe, né, gente? Falou influenciar o quê? Liderança. Já vai preenchendo. Indica tarefas, agrupa departamentos e aloca. Isso aqui só pode ser organização. Define os objetivos. Isso aqui é o quê? Planejamento. E esse outro aqui é controle. Falou em estabelecer padrões, monitorar e avaliar o desempenho, é controle. Então, nossa alternativa é 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, letra B. Não é isso? Beleza. Próxima questão. Banca FGV, órgão DPE Goiás, do ano 2016. Provavelmente deve ser isso aí, 2015, 2016, mas não muda. A questão é bem fácil. É o diretor de finanças de uma construtora recebeu as seguintes incumbências: avaliar o desempenho financeiro da empresa e elaborar orçamento para 2016. Ao realizar essas incumbências, o diretor estará exercendo, respectivamente, as seguintes funções administrativas. O diretor de finanças, então, ele avalia. Se avalia, controle, não é? Então, tudo que não tiver controle, a gente já corta. Letra B e letra E. Vamos ver a outra. Elaborar orçamento. Elaborar orçamento, você está planejando, né, o orçamento. Se você trocar essa palavra elaborar por planejar, o que você vai ter? Né? Isso aqui pertence, né, elaborar orçamento pertence ao planejamento. Então, não é organização. Ele não está alocando pessoas nem recursos. Então, nossa alternativa certa é a letra D. Quinta questão. Essa aqui foi elaborada por mim. A partir daqui, todas as outras questões foram elaboradas por mim. Tem, acho que a última aqui. Deixa eu ver aqui. Não, a partir daqui mesmo, todas foram elaboradas por mim. Vamos lá. Com base nas questões da banca IBFC, né? Avaliação de padrões da banca IBFC, ao nível também da FGV. Então, é um simulado mesmo, gente. Processo administrativo. Aqui nós falamos do processo administrativo. Se você revisar sobre o processo administrativo, você vai ver que existe as etapas de planejamento. Existe planejamento estratégico, tático e operacional. São 3 níveis, tá? Estratégico, tático e operacional. O diretor criativo de uma organização está elaborando um documento, tá? Beleza, está elaborando um documento que define a missão, a visão e os valores. Olha só. Define a missão e os valores institucionais para os próximos 5 anos, longo prazo. Então, coisa de longo prazo, vamos lá. Essa atividade corresponde tipicamente ao nível D: operacional, tático, estratégico, setorial, contingencial. Olha, falou em elaborar metas, missão, né? Elaborar missão, visão, valores e que seja a longo prazo, é uma visão estratégica. Tática já é outra coisa, é médio prazo. Operacional é curto prazo, tá? É botar
o operacional é botar em ação, é ver os resultados o resultado desse planejamento, né, desse documento. Então, nossa alternativa certa é a letra C, planejamento estratégico. Falou em definir, elaborar a missão, visão, os valores e de ser de longo prazo, é estratégico. Falou em médio prazo, é tático. Falou em curto prazo é operacional. Esses outros não existem, né? Planejamento setorial, contingencial, é só para colocar, encher linguiça. Agora vamos para a organização e estrutura. No desenho da estrutura organizacional, quando a autoridade é totalmente concentrada no topo da cadeia, tá? Nós temos aqui, né, a estrutura organizacional. Nós temos vários níveis, né, de organização e estrutura. Isso está lá nos PDFs que eu já expliquei aqui nos vídeos, tá? Nos vídeos que eu disponibilizei no grupo de estudos. Então, o pessoal lá tem acesso, porque, né, tem que priorizar poucas pessoas, senão todo mundo fica com esse arquivo aí e não vai dar certo. Aí também, né, tira a vaga dos meus que estão ali comigo. No desenho de uma estrutura, falou em desenho, vou marcar essas palavras, desenho de estrutura, tá, beleza. Quando uma autoridade é totalmente concentrada no topo da cadeia, então a autoridade inteira está no topo aqui, ó, a autoridade inteira está aqui, de comando. Para garantir a uniformidade de decisões institucionais, a empresa adota o modelo de organização. Aqui a gente vai revisar sobre o que seria centralização, descentralização e várias outras nomenclaturas para organizar o trabalho. Existem várias, que está no material que agora eu não vou trazer para vocês. Isso aqui é só uma revisão, gente, senão o vídeo fica muito longo. Quando a gente fala em concentrar, né, concentrar a autoridade no topo da cadeia, onde só essa pessoa decide, isso automaticamente concentra o poder, né, concentra o poder de decisão. As pessoas, os outros subalternos, né, os subordinados, eles sempre vão esperar, sempre tem que estar, né, esperando a decisão lá de cima. Então essa pessoa aqui, né, esse gestor quer controlar tudo, entendeu? Não deixa ser os setores ter sua autonomia, né, cada um com a sua parte e tal. Então aqui seria o quê? A letra B, gente, centralização. Centralização. Se você quiser estudar essas outras aí, descentralização não é, porque ele não está se descentralizando, ele está concentrando, né? Está centralizando o poder de autoridade. Vamos lá, função, direção, liderança, que é outra questão de funções administrativas. O gerente de projetos de TI orienta a sua equipe, olha só, orienta a sua equipe, permitindo total liberdade. Aqui são os modelos os tipos de liderança, viu? Revisar esse assunto sobre liderança. Acho que está no não sei o que, motivação e liderança, no vídeo aí que está disponível. Eu vou deixar ele aqui linkado aqui a playlist dos vídeos, tá? Para vocês. Total liberdade para tomada de decisões e execução das tarefas, servindo né, intervindo apenas quando expressamente solicitado pelos analistas. Esse estilo de liderança é classificado como: nós temos o autocrático, nós temos o democrático, nós temos o liberal, coercitivo. Esse paternalista eu não ouvi falar, mas eu sei que existe esse aqui, né? Tipo, tem o coercitivo, tem o democrático, onde todos participam, o autocrático, onde o poder, né, concentra-se somente no topo, e temos o liberal. O liberal o quê? Ele só orienta, ele fica ali, o líder, né, o gerente fica só ali orientando, e dá total liberdade e autonomia para tomar decisões, né, para os seus subordinados tomarem, né, seus colaboradores tomarem decisões por livre, né, espontânea vontade, e ele só intervém quando é expressamente solicitado pelos analistas. Então aqui, gente, é a função, né, o modelo de liderança liberal. Revise sobre os modelos de liderança. Função, controle e indicadores. O processo de controle administrativo é composto por 4 etapas sequenciais.
Analise a alternativa que apresenta a primeira etapa cronológica desse ciclo. Isso aqui também eu já abordei na aula, o processo de controle administrativo. Aqui eu deixei um slide em branco, será que eu deixei? Não. Eu vou escrever aqui para vocês esse ciclo, tá? São as 4 etapas. Eu vou colocar aqui 4 etapas, né, desse processo de controle administrativo. Etapa 1, estabelecimento de padrões de desempenho. 2, segunda etapa, mensuração de desempenho atual, mensurar como está o desempenho atualmente. A terceira etapa é comparar esses desempenhos, comparar esses dados, né, comparação do desempenho com o padrão estabelecido. E última etapa, ação corretiva dos desvios encontrados. Esses são os processos, essas aqui são as etapas, todas as etapas do processo de controle administrativo. Beleza, sabendo disso, vamos analisar. Aqui nós queremos saber a primeira etapa cronológica. A primeira etapa cronológica é comparação? Não. Comparação é a terceira. Ação corretiva é a quarta. Estabelecimento de padrões é a primeira etapa. Mensuração é a segunda. Divulgação dos resultados para a equipe. Divulgação talvez seja o último, né? A gente pode até escrever aqui como última etapa. Vou colocar aqui só como adendo, né? Se é que existe essa parte aqui de resultados. Mas são 4 etapas mesmo, somente. Se você pesquisar aí, ó, etapa, né? Etapas do processo de controle administrativo. E tem mais de uma. Administrativo. São 4 etapas. Então, aquela parte de divulgar dados, ela só entrou para fechar, né, as alternativas aqui. Então, você desconsidera isso aqui, gente. Desconsidera isso aqui, ó. Pronto. Então, a nossa alternativa é o quê? A letra C. Próximo, 8ª questão. De acordo com a teoria dos 2 fatores, isso aqui é teoria da motivação, ok. Teoria dos 2 fatores, de Frederick Heisenberg, os fatores relacionados ao contexto do cargo, como o salário, né, as condições físicas de trabalho, benefícios, quando são excelentes, evitam a insatisfação, mas não geram motivação contínua. Na teoria dos 2 fatores, você vai ter os fatores motivacionais, eita letra, e higiênicos. Os higiênicos, tem que revisar essa parte do vídeo de motivação, viu? Tá lá. Os higiênicos têm a ver com o quê? Tem a ver com o ambiente físico do trabalho. Tem a ver com o salário, tem a ver com as condições físicas, tem a ver com os benefícios. Se eles estão bons, né, se eles estão positivos, vai gerar, né, são excelentes para manter a pessoa, né, não insatisfeita. Não insatisfeita, porque são diferentes, né? A insatisfação e a não satisfação são coisas diferentes. Isso está explicado lá nos meus materiais no vídeo. Motivacionais já é outra coisa. Motivacionais tem a ver com realização, né, profissional, tem a ver com desafios,
para aquele colaborador, isso está ligado à motivação, o motivo. Higiênicos envolve sempre a questão do ambiente de trabalho, então nossa alternativa correta aqui é a letra B. 10ª questão, né, hierarquia das necessidades de Maslow, sabendo que é uma pirâmide, hierarquia é uma pirâmide, tem 1, 2, tem a autorrealização aqui em cima, né, tem a estima, né, são 1, 2, 3, 4, 5, acho que são 5, 6, sei lá. Enfim, tem a base aqui, que é a necessidade fisiológica, necessidade de segurança, que é necessidade fisiológica, segurança, tem mais outra aqui que eu esqueci, mas é bom você revisar, porque não vai dar tempo para isso não. Então vamos lá. Vamos ver, na pirâmide das necessidades de Maslow, o desejo de um indivíduo de ser reconhecido por suas conquistas profissionais, adquirir status, prestígios e respeito de seus pares, está classificado na categoria de necessidade de segurança? Não, necessidade de segurança não. Isso aqui só se ele tivesse seguro no emprego. Por exemplo, arrumou um emprego estável, passou no concurso, é segurança. Sociais, estima, né? Sociais tem a ver com amizades, mas essa parte de conquistas profissionais, status, prestígio, respeito, nos seus pares, no ambiente de trabalho, gente, é estima. A autorrealização está ligada aos desafios, né? Desafios para a pessoa, né? O que ela quer conquistar ali. Está ligado diretamente à motivação. Fisiológicas, as necessidades básicas, comida, água, entendeu? Saúde, é necessidade fisiológica. Então, nossa alternativa aqui é estima. Falou em prestígio no trabalho, conquistas profissionais, status e tal, prestígio, essas coisas, ser reconhecido no trabalho, tudo isso está ligado à, né, à área da estima, necessidade de estima. Sociais já é outra coisa, são afetos, são uma questão de amizades e tal. Então, a alternativa certa é a letra C. 11ª questão. Cultura organizacional. Essa parte de cultura organizacional está no vídeo fechado. Tá? Esse aqui não deixei disponível, só vai ficar disponível nas últimas semanas perto da prova. A cultura organizacional manifesta-se em diferentes níveis de visibilidade e acessibilidade. Os elementos públicos, né, públicos visíveis e concretos de uma organização, tá? Elementos visíveis e concretos de uma observação, tangíveis, né? A gente pode colocar aqui como tangíveis, tais como o layout físico das salas, o código de vestimenta e as cerimônias formais pertencem aos níveis dos. Isso aqui é assunto novo, gente, ó. Assunto novo aí, que não está nas apostilas, que não está nos vídeos, tá? Eu vou já passar para vocês. Só um minutinho, dar uma pausa para beber uma água aqui. Parar aqui. Vamos lá, voltando aqui. Aqui na parte, né, de como a cultura, né, quais são os níveis, né, que se manifesta a cultura organizacional, tá lá no meu material também, tá? Nos vídeos fechados, então eu vou escrever aqui alguns. Aqui na letra A, quando a gente fala de valores compartilhados, nós estamos falando de crenças e valores, né? Vou aumentar aqui, opa, anotando tudo aí, crenças e valores orienta o comportamento ético. Comportamento ético. Isso aqui está ligado ao comportamento ético. Esse nível de valores compartilhados. Pressupostos básicos inconscientes são as crenças subjacentes. Crenças subjacentes, inconscientes. Inconscientes. Como, né? Como os outros veem a motivação e o comportamento, né? E o comportamento do outro. Aquela coisa inconsciente, né? Aquela análise, né? Pressuposto básico consciente, o que o outro vê, né? O que o entorno, né?
e que o grupo vê em relação à motivação e comportamento do outro. Modelos mentais consolidados, isso aqui significa o quê? São as crenças enraizadas e inconscientes, que moldam, né, não sei se vai ter que diminuir aqui que tá, conscientes que moldam o quê? A forma de pensar e agir. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou colocar esse exemplo aqui embaixo, tá? Porque senão não vai caber. Exemplo, que seria esses modelos mentais consolidados. Um exemplo disso é visão de mundo daquela pessoa, né? A natureza humana, relação, né? Relação com o ambiente. Você vai anotando aí, a relação aqui não cabe aqui, relação com o ambiente. Eu devia ter deixado uma folha em branco aqui, pra poder revisar isso aqui. Eu não sei se eu deixei, deixei em algumas aqui. Paradigmas corporativos, o que tem a ver com isso aqui? Tem a ver com, né, crenças e práticas que guiam a organização. Você veja, o que fala agora aqui, eu vou deixar essa aqui por último, né, que é a nossa alternativa. Quando você vai revisar esse assunto aqui, porque ele é complicadinho, mas você anota aí quais são os níveis, né, da cultura organizacional. A gente fala em valores compartilhados, está ligado a crenças e valores, orienta o comportamento ético. Valores compartilhados está ligado ao comportamento ético. Pressupostos básicos inconscientes, como o indivíduo se comporta no grupo. Então, tudo isso é analisado, são subjacentes. Como é que o indivíduo vai ser visto, né? Quais são as motivações daquele indivíduo, como o grupo enxerga ele. Então, essa aqui está ligada a crenças, né, subjacentes, pressupostos básicos inconscientes. Os modelos mentais consolidados, aquilo já está consolidado no inconsciente daquela pessoa, daquele colaborador, daquele funcionário. Então, são as crenças enraizadas e inconscientes que moldam a forma de pensar e agir, qual é a visão de mundo daquela pessoa, a natureza daquela pessoa e a relação dela com o ambiente. Tudo é modelo mental consolidado. Falou em paradigma corporativo, você já vai lembrar, são as crenças e práticas que guiam a organização, entendeu? As visões, né? A visão da organização, a missão da organização, essas coisas assim. Então, quando a gente fala em elementos públicos visíveis, concretos, né? Layout físico, vestimenta, cerimônias formais, tudo isso está ligado aos artefatos visíveis, tangíveis também, tá? Tangíveis. Eu vou apagar isso aqui porque tá feio esse negócio. Deixa eu apagar isso aqui. Tangíveis. Tangíveis. Certo? Tá em vermelhinho aqui, pronto. Tangíveis, aumentar. Ok, então a nossa alternativa correta é a letra C. Anota tudo aí, tira um print aí, ó. Tira um print, tá? Pega aí os macetes, vamos para frente. Ó, a diferença, aqui nós temos cultura organizacional e clima organizacional. São duas coisas diferentes, tá? Você tem que revisar, isso aqui tá no material, no vídeo, na parte de cultura, né? Cultura organizacional tá lá, entre a cultura organizacional e clima organizacional. São duas coisas diferentes. 12ª questão. Diferente da cultura organizacional, que possui caráter mais permanente e enraizado, o clima organizacional pode ser definido como um conjunto de regras formais e estatutos jurídicos. Isso está mais a ver, né, registrado pela empresa, que tem mais a ver com cultura, tá? Cultura, isso aqui tem a ver com cultura da organização. Percepção coletiva e temporária dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho e as práticas gerenciais. Faturamento financeiro tem a ver, clima organizacional tem a ver com faturamento financeiro, gente, nível de lucratividade,
Não, isso aqui não tem nada a ver, nada a ver. Missão de longo prazo estabelecida, missão de longo prazo, isso aqui tem a ver com a cultura, né, é cultura organizacional isso aqui. Então já não é a nossa questão. O histórico da fundação e a biografia dos criadores, isso aqui também é cultura, gente. Também é cultura, ó, cultura. Então, vamos ver aqui, isso aqui também deve ser cultura, mas finge, né? Finge que é, porque não tem nada a ver com o clima. O clima tem a ver, né, com essa coisa de como está o clima do ambiente no trabalho, né? Como é que funciona a organização em torno de sinergia humana, interações. Então é uma percepção, é uma coisa abstrata, é uma percepção coletiva e que é temporária, porque o clima às vezes organizacional pode estar bom, pode estar ruim. Então é uma coisa temporária, tá? E nossa alternativa aqui é a letra B. Vamos para a próxima. Gestão de processo, né? Gestão por processo e indicadores. 13ª questão, deixei um espação para a gente revisar isso daqui. Na modelagem de fluxo de trabalho, um processo de apoio ou suporte institucional difere, né? O processo de apoio de suporte institucional difere de um processo de negócio finalístico, porque sua principal função tá? Processo de apoio é diferente do processo de negócio, certo? Vamos revisar aqui agora como a organização é dividida. Vou aumentar aqui, tá na cor aqui, como a organização é dividida. A organização é dividida em 3 grandes tipos de processo, beleza? Ela é dividida em 3 grandes. Quais seriam esses processos? Os processos são 3. O primeiro é o processo finalístico, tá na cor aqui verde, né? O primeiro, processo finalístico, que seria processo finalístico ou de negócio também, né? Também chamado ou de negócios, que consiste em quê? Esse processo de negócios aqui, tá aqui diminuir a fonte aqui, para caber, né? Senão não cabe. Eles são aqueles processos, né? Aqueles que tocam diretamente o cliente externo. E é o coração, coração, aqui, ó, coração, é o coração da empresa. Processo finalístico, que vai direto com o cliente, é o contato direto. Exemplo, tá um exemplo aqui, não sei se vai caber, vai. Exemplo, né? A fabricação de um produto, a entrega de um serviço ou né, ou o atendimento ao cliente. Agora vamos pegar o que seria agora o segundo tipo de processo. Aqui para a cor verde, aumentar a segundo tipo, processo de apoio ou suporte. Processo de apoio suporte, está na cor vermelha. Diminuir um pouco essa fonte, vamos lá. O que seria de apoio e suporte? Eles são, não, aliás, desculpa, eles não aparecem para o cliente final. Mas, se eles pararam,
né, pararem, né, mas se esses processos pararem, a empresa trava, não é? Processo de suporte operar, né, de apoio trava, se eles pararem de trabalhar ali, de servir a sua função. Para que que ele serve? Ele serve para dar, né, deixa eu ver aqui, suporte interno aos processos finalísticos. Exemplo, né, vou pegar o exemplo aqui, deixa eu ver se vai caber, vai sim. Exemplo, gente, a área de TI, né, a área de TI, sistemas tem que estar tudo funcionando, né, a área do RH, ou RH, recursos humanos, e o setor de compras, que faz o fluxo de materiais a serem adquiridos, comprados pela empresa e vendidos ao cliente final. Vamos para o último grande processo. Esse último grande processo aqui, ó, processos gerenciais. Que fala de que esses processos gerenciais? Não sei se está do mesmo tamanho, acho que está. Vou pegar aqui a cor, diminuir. Que são esses processos gerenciais? São aqueles que definem as metas e estratégias, as diretrizes. Capite, beleza? Anota tudo aí, tira um print aí dessa tela aí, tá? Tirou o print, beleza. Então aproveita e se inscreve no canal também, deixa seu like e seu comentário com qualquer dúvida, tá? Vamos lá. Um processo de apoio, então nós temos que definir o que seria o processo de apoio, porque ele é diferente do processo de negócio, né? Mas ele apoia internamente o processo de negócio. Qual é a principal função do processo de apoio? Atender diretamente ao cliente? Não, isso aqui aqui é processo de negócio, né? Aqui é finalístico. Vou botar um F aqui para definir, né? É finalístico. Gerar receita financeira imediata para o caixa, que é finalístico. Prover recursos e a infraestrutura interna necessária. Falou em recurso, né? Infraestrutura interna, mas vamos ver. Definir as diretrizes. Isso aqui é gerencial. Gerência. Substituir a estrutura de cargos tradicionais por um modelo temporário de projetos. Tá, substituir, dar suporte. Eu acho que esse aqui deve ser gerencial, porque está tomando a diretriz, né? Gerencial. Tá, vai ter que mexer, né, em cargos e tal. Então, o que sobrou aqui para a gente foi a letra B. Aliás, desculpa, letra B não, letra C. Falou em prover recursos e infraestrutura interna necessária para que os processos finalísticos funcionem adequadamente. É isso aí. Vamos lá. 14ª questão, que fala sobre ferramentas de análise, né, de qualidade. Análise de qualidade, ferramenta de qualidade. Revisar lá o ciclo PDCA. Está na última aula, né, avaliação de desempenho, está lá esse assunto. Também está em outro vídeo anterior, que não está disponível. Eu acho que esse vídeo anterior ele não está disponível publicamente no YouTube. Vamos lá. Nós temos no ciclo aqui PDCA, nós temos o Plan, Do, Check e Act. Planejamento, execução, verificação e ação. É uma ferramenta clássica voltada para a melhoria contínua, né? Melhoria contínua dos processos organizacionais. Quando um gestor ele constatou um erro recorrente em um relatório de integração de dados, executa reuniões para descobrir a causa raiz
e planejar novos métodos preventivos, ele está atuando especificamente na área de quê? Olha só, ele identificou uma falha, primeiramente, ele identificou uma falha e executou reuniões e planejou novos métodos, tá? Ele achou uma falha e executou reuniões, não é isso? E ele planejou novos métodos. Essa questão está ligada a que etapa desse tipo de análise de ferramenta de qualidade, gente? Se ele tivesse essa parte aqui, vamos pegar aqui o C, né? Check. Verificação é você mensurar, medir, avaliar, mensurar, medir, né? Avaliar. Ação, essa parte de ação corretiva, padronização, é quando já passou pelo planejamento, execução, verificação e agora vamos fazer a parte de ação, verificar esses dados, né? Pegou os dados, mediu, agora eu vou fazer uma ação corretiva se aquele planejamento, aquela ideia, né, deu certo, não teve nenhuma falha em todo o processo, ela vai se tornar padrão. Se houve alguma falha no processo, aí é aplicada uma medida corretiva. Mas no nosso contexto aqui, ele pega o quê? Ele pega um gestor. E o que o gestor faz? O gestor aqui, ele constatou um erro, ele pegou o erro que foi encontrado aqui na última etapa do processo, ele pegou esse erro aqui, né, executou reuniões, chamou, né, chamou a galera, vamos fazer reunião, vamos planejar, né, e planejou novos métodos. Então, isso aqui é nossa alternativa, letra A, gente. Porque é o gestor que está fazendo isso. É o gestor que planeja. É o gestor que chama para reunião. Então, ele botou essas palavras aqui, gente, ó. Executa reuniões, planeja novos. Só foi para confundir a cabeça, tá bom? Isso aqui está tudo ligado diretamente à responsabilidade do gestor. Então, se é do gestor essa responsabilidade, ele planejou novos métodos, ele foi lá para o início da etapa. Esse ciclo aqui, gente, PDC é contínuo. Se ele encontrou um erro aqui no último processo, ele fez todo o planejamento, executou, verificou e viu que tinha um erro, né, recorrente no relatório, ele volta para a primeira etapa, entendeu? Vai replanejar. Vamos lá, letra A, né? Beleza. Se você quiser, revise essa aula aqui do ciclo PDCA para ficar bem claro para você. Agora vamos para a priorização de problemas. Que é para análise de problemas, gente. Resolução de problemas, viu? Tá também lá na parte do processo, acho que é processo decisório, vídeo de processo decisório, você vai ver essa questão aqui, esse assunto. Uma ferramenta amplamente utilizada em situações gerenciais para a priorização de tomada de decisão sobre múltiplos problemas internos, vários problemas, né, internos, avaliando as variantes, né, as variáveis, gravidade, urgência e tendência, é denominada de matriz Word, diagrama de Chicago, esse aqui também ensino sobre o diagrama de Chicago, sobre o gráfico de Pareto. Essa Ansoff também eu acho que está no assunto. E essas Word aqui é outra coisa. Quando você vê que a própria questão aqui já dá a resposta, gravidade, urgência, tendência. Gucci. Então, a nossa resposta certa é a letra D. Quando fala de prioridade, né, vamos priorizar as tomadas de decisão, né, sobre vários problemas internos, com base nas variáveis de gravidade, urgência e tendência, é denominado matriz Gucci. Gráfico de Pareto na próxima questão aqui, ó. Ferramenta de análise, princípio de Pareto 80-20. Diagrama de Pareto baseia-se no princípio econômico de que a maior parte dos efeitos decorre de um número reduzido de causas. Nos termos gerenciais, essa ferramenta serve primordialmente para cronometrar o tempo gasto na execução? Não, não é.
Não tem nada a ver com cronometrar nada. Mapear visualmente o fluxo sequencial do processo. Mapear visualmente, isso aqui é outra coisa. Isso aqui não tem nada a ver com a questão, tá? Mas é outro tipo de análise, ferramenta de análise de desempenho. Separar as poucas causas vitais, separar as poucas causas vitais de problemas das muitas causas de problemas triviais, para priorizar esforços de melhoria. Cadê meu mouse? Bora lá. Pode ser essa letra C aqui, mas vamos ver a letra D. Avaliar o nível de satisfação do clima organizacional interno. Não tem a ver com analisar nada de satisfação de clima organizacional. Não. Definir as competências individuais necessárias para o cargo. Não, não, não. Quando a gente fala, ó, a própria questão já dá a resposta. Você lê a questão aqui já acha a resposta. Ó. É separar as poucas causas vitais de problemas das muitas causas triviais. Priorizar energia e esforços em resolver, né, as causas vitais dos problemas. Agora vamos para a questão de comunicação. Isso aqui está no vídeo Motivação, Comunicação e Liderança. Durante a reunião de alinhamento técnico entre o arquiteto e a equipe operacional, ruídos e falhas de interpretação, tá? Não é ruído externo, é ruído de interpretação, né, nas mensagens geraram atraso no projeto. Para garantir que uma mensagem transmitida foi corretamente compreendida pelo receptor, o emissor, que é aquele que está falando, que está mandando a mensagem, deve buscar ativamente por codificação redundante. Não, codificação redundante é repetição, é uma mensagem repetida. Canais formais descendentes e exclusivos. Formais e descendentes exclusivos é aquela coisa da hierarquia, né? A informação vem de cima para baixo. Não tem a ver com nada, né? E a mensagem vai sendo cifrada, cortada em pedaços. Uma que é importante para um setor não é importante o outro saber, entende? Isso aqui é canais formais descendentes exclusivos. Então não é, tem nada a ver com isso. Barreiras semânticas estruturadas. Barreiras semânticas. Revise esse assunto, a parte de comunicação, que esse assunto aqui está lá, tá? Memorandos escritos em padrão ético denso, técnico, na verdade, denso, vai ficar difícil de entender, né? Se eu mando memorando, que é para todo mundo, né? A parte operacional, você acha que eles vão entender um memorando em padrões técnicos super denso, onde eles não entendem nada daquela linguajar? Para a pessoa, que nessa questão, né? Para um que fala arquiteto, né? Que é praticamente é o líder, o gerente do projeto. O arquiteto de software é a equipe operacional, para que eles possam se entender e eles saber que eles estão entendendo, tem que ter um feedback, entendeu? O emissor, que é o arquiteto, ele tem que buscar o feedback. Pô, tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o projeto? Você está entendendo detalhes? Eles precisam saber. Então, só através do feedback que consegue isso. Alternativa letra D. Vamos para a próxima. Gestão de conflitos, estilos, né? Tem vários estilos para gerir conflitos. E tem lá também no material aí. Essa aqui é a 18ª, né? 18ª quest. Essa aqui é a única a última, talvez, que vai ter alguma anotação. O resto acho que dá para. Vamos lá. Estilos. Você vai revisar aqui, anotar aqui em cima, você estudar. Eita, tchau. Vai estudar teoria, né? Modelo clássico de Thomas Kilmann. Estilo de gestão de conflito. Eu vou botar aí, estilos de gestão de conflitos. Ok? Vamos lá. Vou botar aqui, ó, estudar.
Vamos ver, quando duas áreas de uma empresa possuem divergências severas sobre prazo de entrega e sobre prazo de entrega. Beleza, duas áreas da empresa têm problemas sobre prazo de entrega. E o gestor regional intervém, forçando, olha a palavra aqui, chave, forçando o cumprimento estrito de sua própria decisão, né, de maneira unilateral, sem ouvir as demandas de nenhuma das partes. Ele utilizou o estilo de gestão de conflitos conhecido como acomodação, a colaboração, evitação, competição, compromisso. Vamos lá, vamos explicar cada uma delas aqui. O que seria essa aqui, acomodação? É o oposto da competição, né? É lógico, a pessoa fica acomodada, não faz sentido. Colaboração, estilo ganha-ganha. Estilo ganha-ganha, colaborar, né? Evitação, política do deixa para lá, deixa para lá, né? Tá evitando conflito. Essa outra aqui é o meio termo, né? Meio termo. É o meio termo ou barganha. Barganha. Cada lado, né? Acho que eu vou colocar aqui embaixo. Tá aqui, abrir um espaço aqui, ó. Cada lado cede um pouco para chegar a um acordo aceitável, beleza? Embora ninguém saia 100% satisfeito, tá? Embora ninguém saia satisfeito. Nessa questão aqui de impor, né, não ter, né, sem ouvir as demandas, nenhuma das partes, impor a decisão, forçar, tá ligado ao forçamento ou imposição, tá bom? Esse assunto bem tranquilo. Você revisa lá ele com calma, gestão de conflitos, estilo clássico, estuda esse estilo clássico de Thomas Kilmann. Só pesquisar aí no Google que você vai achar uma informação resumida, já dá para responder várias questões. E vamos para a próxima. Tomada de decisão, modelos, de novo. 19ª questão. No estudo do comportamento administrativo de Herbert Simon, isso aqui a gente já revisou, né? Está lá no processo decisório, no vídeo processo decisório. A teoria da racionalidade limitada defende que os gestores humanos não conseguem tomar decisões perfeitamente otimizadas, devido às escassez de tempo e informações completas e à capacidade de processamento. Assim, as decisões gerenciais reais buscam por resultados ideais e absolutos, não, porque ideal tem a ver com perfeição, tem a ver com utopia, então não é. Totalmente aleatório, não, tem que ter uma sincronia, tem que ter, né, uma cronologia, não pode ser aleatório. Não pode. Tem que ter um planejamento, tem que ter, né, uma coisa racional. Baseados puramente na intuição mística. Pô, bem louca essa resposta aqui, viu? Maximizadores globais matemáticos. Não, 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 não. Não, globais é absoluto, né? É o ideal, não tem nada a ver com a coisa mais limitada, que tem a ver também, né, com escassez de tempo, então tem que ter um limite, não é isso? Tem que ser um resultado satisfatório e suficiente. Por causa da escassez de tempo, por causa das informações completas, que nem todo mundo tem todas as informações, e a capacidade de processamento daquelas informações, entendeu? Então, nossa alternativa certa é a letra B. Vamos para a 10ª, já estamos chegando quase 1 hora de vídeo. Vamos lá para a 20ª questão, estamos acabando. Resistência, que fala sobre a resistência à mudança organizacional. Isso aqui é novo, viu, gente? Ao migrar, que você vai responder sozinho. Ao migrar um sistema manual de registros para uma automação avançada em nuvem, a gerência enfrentou forte resistência dos funcionários antigos. Para mitigar essa situação gerencial de forma sustentável e reduzir o medo do desconhecido, a estratégia mais recomendada é a aplicação imediata de punições e advertências formais. Não, né, gente? Por favor, né? Nada a ver. Vai punir o povo porque estão com medo?
Comunicação transparente, educação e treinamento técnico, é isso aí, ó. É isso. Tem que esclarecer, né, para a pessoa perder o medo. Substituir integrando, nossa, isso aqui é muito louco. Isolamento dos focos, não. Cancelamento definitivo de projeto, não, gente. Ai, dá um tempo. Agora aqui é um dos tipos de, é uma das ferramentas mais usadas hoje em dia para avaliar o desempenho dos profissionais, dos colaboradores. Vale revisar sobre isso aqui, ó. Tá lá no vídeo de avaliação de desempenho. O modelo de 360 graus. Tá? Um método de avaliação de desempenho moderno no qual o colaborador recebe retornos estruturados de sua atuação vindo de todas as direções de sua rede de contatos profissionais, incluindo superiores, pares de trabalho, subordinados diretos e até clientes, é denominado de avaliação 360 graus. Gente. A gráfica linear ela é muito limitada, isso aqui eu abordo no vídeo, avaliação com resultados puros, não conheço isso aqui. Escolhas forçadas existe no material, existe tal das escolhas forçadas, e a autoavaliação simples. Isso aqui está incluído, gente, não é nem simples, né? Mas isso aqui está incluído nessa tipo de avaliação. Ele também faz uma autoavaliação. Então, alternativa letra D. Indicadores de desempenho, eficiência versus eficácia, né? A diferença entre eficácia e eficiência, tá no material também. Uma equipe de atendimento técnico resolveu todas as a equipe, né? Essa equipe ela resolveu todas as demandas, tá? De suporte programadas para a semana, beleza. Porém, ela errou. Ela utilizou o dobro do orçamento planejado e precisou de horas extras excessivas de toda a equipe. Diante dos conceitos de desempenho organizacional, essa equipe foi eficiente, mas ineficaz, eficaz, mas ineficiente, otimizadora e econômica? Não. Ela vai eliminando, né? Não tem nada a ver, nem eficaz, nem eficiente, não. Ela teve um ponto aqui, ela foi aqui, ó, ela foi eficaz aqui, ó, tá? Ela só não foi eficiente. Nem eficaz está errado, ela teve um ponto positivo aqui, ó. Teve um ponto positivo aqui e aqui um ponto, né, negativo aqui, ó. Um exinho, um erro. Produtiva em termos de custo operado, não, ela gerou mais custo, gente. Ela não foi produtiva não, então elimina. Ela foi eficiente, mas ineficaz? Ela foi eficaz, não foi? Porque ela resolveu a demanda. Ela foi eficiente? Ela diminuiu os gastos? Usou menos recursos? Não. Então, nossa alternativa, ó, é a letra B, certo? Isso aí, letra B. Vamos lá. 23ª, que é a gestão por competências. Eu deixei um gráfico aqui, não, deixei não. A gestão por competência diz o seguinte. Modelo clássico de gestão por competência divide as aptidões humanas em 3 componentes fundamentais: conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Isso aqui vamos revisar já já. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que não. Anotei não, né? Esqueci de escrever. Será se eu esqueci mesmo? Acho que eu esqueci, viu? Deve ter esquecido. É isso aí, esqueci. Vamos lá. Aqui eu tinha anotado em algum lugar, mas sumiu, né? Vamos lá. Isso aqui, conceito do CHA, né? Conhecimento, gestão por competência. Revise esse assunto aqui, ó. Gestão por competências, viu? Ele está no vídeo 1. Acho que é no vídeo 1. Vou ver se eu acho que eu anotei esse negócio. Anotei, tá aqui. Achei. Vamos lá. Esse tipo de modelo aqui, gente, clássico,
Vamos pegar aqui, o que seria o conhecimento? Eu vou anotar aqui onde tiver espaço. Conhecimento, o conhecimento, ele é o quê? Ele é o saber. O que significa o saber? Vou diminuir aqui para o saber, o conhecimento do profissional, a formação teórica, né? Bagagem, formação teórica e técnica. É a formação dele, é o saber. A habilidade, ela está ligada, a habilidade aqui, ela está ligada ao saber fazer, né? Saber fazer, capacidade dele, né? Capacidade de colocar seus conhecimentos, né? Conhecimentos em prática, né? Ver se eu consigo colocar aqui conhecimentos em tem que puxar aqui, viu? Diminuir assim, para ver se cabe aqui, ó. Conhecimentos em, opa, conhecimentos em prática. É o know-how. Know-how adquirido. A atitude, vou colocar aqui atitude, né? Atitude é o quê? É o querer fazer. Eu sei fazer, mas será se eu quero? Entendeu? É o querer fazer. É a proatividade. Proatividade é o pilar, né? É um pilar central, sabe de onde? É um pilar relacionado ao comportamento e motivação. Vou anotar aqui embaixo, né? Ao comportamento né? E motivação. Vamos lá. O elemento habilidade corresponde especificamente a saber o que fazer, teoria e conceitos, não. Motivação e proatividade, querer fazer, não. Capacidade até de aplicar o conhecimento, sim. Julgar o valor moral do trabalho, não. Copiar a método, não. Nada a ver. Letra C. Agora vamos para a delegação. Aqui é a questão de delegação de autoridade. Autoridade, delegação, não sei o que. É um outro vídeo que tá nos materiais aí do grupo fechado. A transferência temporária, falou em delegação, né? Transferência temporária de autoridade formal e responsabilidade de execução de tarefas de um superior hierárquico para um subordinado, visando conferir maior agilidade operacional e econômica ao nível técnico. Conceito de departamentalização, não. Centralização estratégica, não. Amortização de cargos, não. Redundância estrutural, não. Delegação. Facinho aqui, ó. Falou em transferência de autoridade, né? Transferência temporária de autoridade formal e responsabilidade de um setor superior a um subalterno, um subordinado, é delegação. Gerência administrativa. De acordo com as 5 funções essenciais da gerência administrativa, podemos organizar, né? Podemos definir o organizar como? Se você for lá na parte de gerência administrativa, existem 5 funções essenciais. E quais seriam essas funções essenciais? Eu não sei as funções essenciais. Eu não sei as funções essenciais, meu Deus. Vamos ler aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, tira o print aí, ó. Essas são as funções gerenciais essenciais, gente. Essenciais da gerência administrativa. Planejar, organizar, dirigir, controlar e coordenar. Planejar, estabelece os objetivos e define como alcançá-los, criar um plano de ação. Organizar, a estrutura de alocar recursos, garantir que os meios estejam disponíveis.
O dirigir, orienta e motiva. Controlar, define os empenho. Coordenar, integra esforços e ações de diferentes áreas. Tira print aí, ó. Vamos lá. Estabelece o objetivo da empresa. Estabelece o objetivo da empresa. Isso aqui, ó. Objetivo da empresa. Criar um plano de ação que guie todos os demais. Estabelece o objetivo. Planejar. Isso aqui é planejar, ó. Planejar, né? Faz com que os subordinados executem o que deve ser feito, pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, ou seja, que a forma como os administradores subordinados se influenciam esteja explícita, assim como o grau de participação e colaboração. Orienta e motiva, garante que os meios estejam disponíveis e bem distribuídos para executar o plano, né? Dirigir, orienta e motiva os subordinados para executar as tarefas, assegurar que as pessoas façam o que precisa ser feito, com liderança, comunicação eficaz. Orienta e motiva os subordinados para executar as tarefas, vamos ver aqui. Faz com que o subordinado execute o que deve ser feito, pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, vamos ver as outras. É a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam humanos, financeiros, alocando-os de forma organização. Isso aqui é opa, vamos apagar isso aqui, pelo amor de Deus. Organização. Água de frescura. Organização. Estabelecer padrões e medir desempenho. Estabelecer padrões. Estabelecer padrões. Cadê? Segurar, garantir os meios, estrutura, aloca, orienta, definir padrões e medir desempenho, que é controle, gente, ó. Falou em padrão e medir desempenho, isso aqui é controle, ó. Controle. Estabelecer padrões e medir desempenhos que permitam assegurar as atividades. Aqui é controle. O controle das atividades, olha só, a resposta aí, ó. E essa outra aqui é o quê? Implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a coordenação de atitudes e esforços. Isso aqui é coordenação. Coordenar. Controle, organização. Essa aqui só pode ser dirigir, né? Dirigir, isso aqui, ó. Isso aqui só pode ser dirigir. Esse aqui, planejar. Então, organizar seria a nossa alternativa, e é a nossa alternativa C. Fechamos o assunto aqui? Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo aí, tá, gente? É um vídeo longo, mas tá carregando agora. Mas espero que tenha ajudado você, porque também está me ajudando. Então vai ter outros vídeos de simulados aqui para a gente ficar bem alinhadinho nessa disciplina, né? E nas de matemática também e português. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E fiquem com Deus. E boa sorte na sua aprovação, viu? Beijão.